Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 24 de janeiro. Hoje é quarta-feira. A igreja nos convida a celebrar a memória de São Francisco de Sales. Amados irmãos e irmãs, este é então um grande doutor da igreja, bispo, que com a sua vida, o seu ministério, deixou um grande legado para a igreja. Obras maravilhosas que nos ajudam no crescimento da nossa vida espiritual e da fé. Dentre elas, sobretudo, amados irmãos e irmãs, uma obra-prima chamada Introdução à Vida Devota ou Filoteia. É um livro, amados irmãos e irmãs, que conduz pela mão as almas no caminho da santificação, no caminho da santidade. Digamos de um modo muito específico, São Francisco de Sales, no desejo de cuidar das almas, se faz pela eternidade, vamos assim dizer, por meio deste escrito, um diretor espiritual das almas que mais almejam um caminho de santidade. Que o Senhor nos ajude, a exemplo deste grande homem, buscar este caminho de santificação. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes,
quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Uma dá 30, outra 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Francisco nasceu em 1567, na França, e lá faleceu em 1622. Advogado, presbítero e bispo, é um dos grandes mestres da espiritualidade cristã. Muito se empenhou para evangelizar todas as classes, a começar pelo clero, padroeiro dos jornalistas e escritores católicos. Fundou a Ordem da Visitação. Seu intenso zelo apostólico nos inspire a investir nossas energias no crescimento da Igreja e do Reino de Deus. A oração coleta diz assim: ó Deus, quisestes que na caridade apostólica o bispo São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos. Concedei-nos, benigno, que a seu exemplo manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço aos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, retomando um pouquinho sobre São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, então, bispo da Igreja, tem um zelo profundo pelas almas. Por diversas vezes, amados irmãos e irmãs, nas orientações, então, dos seus dirigidos espirituais, nas cartas escritas, ele ia dando sugestões, ele ia orientando um caminho. Essas cartas depois são reunidas, compreendem o que hoje nós conhecemos a obra Filoteia, ou Introdução à Vida Devota. É um caminho, de fato, amados irmãos e irmãs, para crescermos no amor para com o Senhor. É uma escola de santidade, vamos assim dizer. São Francisco de Sales, então, nos ajude a ir ao encontro do Senhor. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é um Evangelho belíssimo, extenso, mas cheio de significados e significados que nos ajudam a refletir a nossa própria vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, está pregando, está ensinando. Muitos escutam, mas não compreendem. Jesus, então, diz uma parábola a todos, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, a semente, partes da semente, caem em diversos solos diferenciados. Um à beira do caminho, outro em terreno pedregoso, outro em meio aos espinhos, por fim, um em terra boa. Assim é a nossa vida. Este solo é o nosso coração. Por diversas vezes a nossa caminhada, experimentamos, amados irmãos e irmãs, estas circunstâncias em nossa vida. São poucas as parábolas que nosso Senhor Jesus Cristo dá uma explicação. Aqui o próprio Senhor faz uma homilia. Ele explica, amados irmãos e irmãs, aos discípulos o que significa essa parábola. O semeador saiu a semear, os que estão à beira do caminho são os que receberam a palavra, logo escutam, mas chega Satanás e tira naqueles que foi semeada, ou naqueles que foi semeada a palavra.
Então, nós, amados irmãos e irmãs, somos convidados a acolher a palavra de Deus em nossa vida, o Santo Evangelho. Muitas vezes acolhemos com a graça e o auxílio de Deus, mas as tentações desta vida muitas vezes vão nos afastando do projeto de Deus e vai retirando de nosso coração a palavra que é lançada. Então, olha o que diz: a semente que cai à beira do caminho, nós não podemos estar à margem, nós precisamos nos colocar a caminho, nós precisamos ir ao encontro do Senhor, nós precisamos, amados irmãos e irmãs, constantemente ir ao encontro do Senhor que lança a semente da palavra em nosso coração. Então, vamos lutar para que saiamos da beira do caminho e possamos estar no caminho de fato. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que possamos então, amados irmãos e irmãs, ir ao encontro do Senhor. A segunda imagem nos fala, amados irmãos e irmãs, do terreno cheio de pedra. A camada fina de terra, melhor dizendo, faz com que a planta logo nasça, mas as raízes não estão profundas. Muitas vezes nós acolhemos a palavra de Deus, ela gera em nosso coração aquele ânimo, aquele primeiro entusiasmo, mas muitas vezes nas inconstâncias da vida que nós nos colocamos, não vamos tendo raiz, não temos a experiência de oração fecunda, não enraizamos a graça de Deus na vivência da experiência de oração. Assim, amados irmãos e irmãs, a planta cresce, nasce, enfim, melhor dizendo, ela nasce, o sol vem e faz com que ela morra, porque ainda não tem raízes profundas. O terceiro terreno fala dos espinhos, é praticamente o mesmo contexto, mas, amados irmãos e irmãs, o que seriam os espinhos? Os espinhos são as dificuldades, são as lutas da vida presente, são os contextos que muitas vezes nós sofremos, nós procuramos muitas vezes crescer mais, vai sufocando a graça de Deus, vai sufocando a palavra no nosso interior. Então logo ela sufoca e morre. Por fim, nós precisamos, amados irmãos e irmãs, preparar o solo do nosso coração para acolher a palavra de Deus, para que ela germine, cresça e produza bons frutos. Mas como podemos preparar esse caminho, Padre? Um grande contexto, um grande instrumento, poderíamos assim dizer, para que possamos preparar este caminho da nossa vivência, são os ensinamentos, amados irmãos e irmãs, de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, amados irmãos e irmãs, em sua obra Introdução à Vida Devota, nos convida de fato a crescer nesta graça para que a palavra de Deus dê bons frutos em nossa vida. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que nós possamos crescer na graça e no auxílio de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.